Muito bem, de volta com mais um vídeo do canal Professor e Doutor. Hoje está imperdível, porque eu vou falar aqui de cobranças indevidas, a forma como as empresas têm abordado você, sem nem te perguntar o porquê que você deve ou não deve. Acha que é assim que funciona, é? Não perca esse vídeo hoje, porque em algum momento você vai se situar e já passou por isto. Portanto, doutor Emanuele, se prepare que hoje eu estou empolgado. Roda a vinheta. Muito bem, doutora, hoje vamos falar de um tema que faz tempo que tá me coçando, doutora. Segura aí, eu sei que você hoje já viu que eu tô meio agitado aí, mas eu tô inconformado com algumas coisas. Vamos parar de tratar as pessoas com desrespeito e nós vamos falar disso hoje com bastante propriedade. Certo, doutora? Ótimo, professor. Dá um alô pra moçada aí, então. Estamos de volta com mais um vídeo para vocês, pessoal, e hoje o tema ele é muito importante, bem polêmico, né? O professor tá animado aqui, ele já me deixou animado antes do vídeo, inclusive, e o tema vai ser bem legal, fica aqui para conferir, já deixa o seu like. Tá animada com essa garganta toda quebrada? Já observaram que ela não tá muito bem, mas tá aqui. Vamos gravar esse vídeo que é muito importante, né? Firme e forte, isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal e ao final de cada vídeo tem lá o Instagram da doutora Emanuele, enfim, todos os nossos canais de comunicação. Isso. Doutora, vamos direto ao assunto que hoje eu tenho um tema incrível pra gente trazer pra cá, que acontece com muita gente no dia a dia. Sim. A pessoa deve. Tem que pagar? Tem. Ótimo, importantíssimo. Perfeito. Muito bem. Assim. Existem muitas empresas de cobrança? Sim. Garantidoras de crédito e tudo mais. Bancos podem cobrar? Podem. Qualquer pessoa que deve tem que pagar e quem tem para receber quer cobrar. Porém, doutor Emanuele... É a forma, né, professor? É a forma como estão sendo feitos por algumas empresas, que fiquem claro. Muitas. Algumas muito sem ética, sem respeito, com abordagens arcaicas. Você, cidadão que é do bem, cidadã que é do bem, você fica devendo porque quer? Em algum momento aconteceu, pode ter acontecido alguma coisa com a sua vida, alguém ficou doente, seu filho, sua filha, sua mãe, e aí? Em algum momento pode ser que você tenha que trazer uma conta para pagar, e aí passam alguns dias e a empresa tem que receber, ela sabe da tua vida? Não sabe. Isso significa que ela pode te pressionar? Isso significa que ela pode te botar na parede? Isso significa que ela pode te tratar como um delinquente? Isso significa que ela pode dizer que você é bandido? Significa, doutora Emanuele? Óbvio que não. Então por que as empresas têm feito isto? Por que as empresas têm considerado todo mundo com desrespeito? E não tem coisa pior. Não tem. Eu duvido. Você, vou até me aproximar aqui. Você gosta de ser desrespeitado em qualquer área? Alguém gosta? Não. Então, doutor, o que tem acontecido muito é que as empresas que cobram, em escritórios de advocacia, empresas especialistas, enfim, elas têm o direito de fazer a cobrança e precisam cobrar, porque elas têm que receber. A empresa tem que funcionar, tem que girar, tem que rodar. Outras pessoas dependem desses dividendos, dessas cobranças. Mas e a forma, doutora? Não é a forma que eu estou falando, a pessoa liga, ai, tudo bem. A pessoa já te ameaça, já triplica, que eu não sei de onde que arruma essa conta, já triplica o teu débito, já coloca taxa de todas as naturezas. E eu pergunto, doutor Emanuele, pode te cobrar taxa da forma que quiser, sem levar nada em consideração, sem levar ajustes, sem levar contratos que já estão vencendo, que já estão em andamento. A empresa simplesmente diz, estou te cobrando juros, correções, e você devia 10, agora deve 20. É assim que funciona, doutora? Pausa. Fala, doutora. Então, pessoal, o professor tá bravo aqui, mas é importante relembrar, a gente já trouxe isso inclusive em outros vídeos passados, né? Que quando existe uma relação consumerista, isso atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E este Código de Defesa do Consumidor ele é um instrumento protetivo ao consumidor, né? Ele traz inúmeras regras que vão resguardar, que vão salvaguardar os interesses do consumidor também. Um dos pontos principais do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, é considerar o consumidor como uma pessoa hipossuficiente na cadeia,
né, de relação. Sim. E essa hipossuficiência, vocês podem pensar que é somente financeira, mas não é. Ela é uma hipossuficiência técnica. Se pressupõe que os fornecedores, eles tenham mais capacidade técnica. Obviamente tem muitas vezes, tem um corpo jurídico e tudo mais, que vai em cima do consumidor e que precisa ser resguardado. E tudo isso entra e está relacionado com o que o professor trouxe pra gente aqui no início do vídeo. Existem, primeiramente, formas de serem cobradas dívidas. Obviamente que as dívidas a gente espera que sejam pagas e devem ser pagas, entretanto, não pode ser cobrado de uma maneira deliberada do consumidor. O consumidor, ele tem os seus direitos, inclusive, né? E aí tem vários direitos. É o direito de ser cobrado pela quantia devida, que é um ponto que o professor trouxe, e o outro ponto é ser cobrado de uma maneira legal, de uma maneira enquadrada aos termos da lei. Resumindo tudo isso, né? Basicamente, o que se tem? O fornecedor, ele não pode expor o consumidor ao ridículo, né? Ele não pode atrapalhar a rotina do consumidor, não pode ligar inúmeras vezes por dia, inclusive, não pode ligar para nenhum familiar desse devedor, não pode expor ao público essa dívida, por exemplo, certo? Então, ele não pode humilhar, não pode ridicularizar, não pode ameaçar. Isso se configura como uma prática abusiva, né? E é uma prática abusiva que é condenada pelo Código de Defesa do Consumidor sob 2 aspectos muito importantes. O aspecto da indenização moral, né? Que o fornecedor que faz essa cobrança abusiva, ele pode ser condenado a danos morais, inclusive, e, sobretudo, inclusive, uma condenação criminal, porque isso é um crime. Expor o consumidor ao ridículo, ameaçá-lo, atrapalhar o seu dia a dia, isso é um crime sujeito, inclusive, à pena de detenção. E isso, muitas vezes, o fornecedor continua praticando, por quê? Porque o consumidor não tem a ciência desses seus direitos, né? A partir do momento que o consumidor assume aí uma posição de buscar os seus direitos, esse tratamento passa a ser diferente. Vamos dividir aqui o mal pagador do bom pagador. Tá? Aliás, perdão, o mal devedor do bom devedor. Todos devem, mas existe o mal devedor que deve porque quer. Não quer pagar, não quer honrar com seus compromissos, porque está no desvio de caráter. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do bom devedor. Porque existe o bom devedor, que é aquele sujeito, aquela senhora que infelizmente em algum momento deixou de pagar alguma conta porque surgiram coisas de momento. Acontece. A pessoa não tem renda, a pessoa não tem economia, porque nem todos têm renda e economia. Perdeu o emprego. Perdeu o emprego, e aí? E aí o que a gente sugere é que sejam negociados os seus respectivos, os valores e as suas responsabilidades. É óbvio que a gente está falando disso. O porém, doutor, o que tá, algumas empresas de cobrança usam técnicas ultrapassadas, ameaçadoras, e as pessoas que estão do outro lado da linha, do e-mail, qualquer tipo de pela vínculo. Pela hipossuficiência técnica, né? Pela hipossuficiência, pela falta de conhecimento, ela se sente acuada. Às vezes o principal valor que ela tem é o nome que ela tem na praça, é o sobrenome, aquele que ela herdou dos seus pais, da sua família. Ela não quer que isso seja depreciado. Mas algumas empresas acabam por humilhar, depreciar e assustam. Algumas pessoas se assustam com essa pressão. Por quê? Porque é uma falta de respeito e, do outro lado, a preparação técnica, inclusive para esse tipo de abordagem, doutora. É disso que a gente está falando. Uma outra coisa, atrasei um boleto. A pessoa fez lá um pagamento, o Pix só foi saber depois, pegou o extrato 10 dias depois que o Pix foi e voltou, por exemplo. Bom, aí a empresa não faz comunicação alguma, a obrigação é de quem deve correr atrás. Será que nas relações comerciais decentes, realmente quem deve tem que procurar? Ou as duas partes, uma tem que procurar a outra para uma relação saudável? Correto? Mas uma parte está sobre ação jurídica. Ação jurídica é sobre o quê? Sobre quais condições? Por isso acaba a relação comercial? Não. Então as relações comerciais têm que ser sempre boas o suficiente, até porque para quem cobra é bom e para quem deve também. Isso é uma questão meio óbvia, doutora Emanuele. Ok? Outro dia aconteceu com um colega meu que eu fui fazer uma mentoria. Ele atrasou aí um condomínio. 10 dias depois ele, voltou. Esse exemplo é prático, é o que aconteceu na realidade. Aí ele ligou lá para a empresa, mandou uma mensagem: eu preciso que mande um boleto atualizado, porque infelizmente voltou o Pix e eu não sei o que aconteceu. Inclusive perguntou para a empresa, porque eu vi o material, se ocorrera isso com outros tipos de clientes. A empresa não respondeu e mandou: o débito antes era 400, agora é 600.
Ele queria que esclarecesse o que eu estou pagando a mais. A multa é isso, meu senhor, juros é isso, correção monetária é isso. E aí ele está esperando até agora a resposta da empresa. Até aí recebeu um monte de pressão. Por sorte, uma pessoa esclarecida, doutor Emanuele. Então, não vou fazer enquanto não tiver claro, porque eu sei quais são os meus direitos. Exagerei nisso tudo? Estou dando um exemplo prático. O que o cidadão deveria fazer nesse caso? Quando existe uma cobrança, obviamente, também é um dos direitos do consumidor que tudo isso esteja expresso, né? Obviamente, tudo que iria ser pago, juros, multa, qual outro débito acrescido, e tudo isso tem que estar num contrato que ele tenha com essa empresa, né? Obviamente que a empresa não pode cobrar nada mais do que está expresso e previsto entre as partes. Isso é um princípio básico do direito e isso precisa estar claro principalmente para o consumidor, que é hipossuficiente, mais uma vez, como eu disse, é a parte menos, digamos, favorecida. Então, obviamente, ele tem que estar ciente do que ele está pagando. Ninguém quer pagar uma dívida sem saber o que está pagando, né? O outro ponto aí, que é uma forma de coibir essa prática, é que toda a quantia que é cobrada indevidamente, se o consumidor fez esse pagamento, é a repetição do indébito. Não sei se o professor já ouviu falar nisso. Eu já ouvi falar, mas eu gostaria que você, como advogada, deixasse mais claro para o nosso público. Exatamente. A repetição de indébito, ela é um instrumento utilizado, né, para aquele consumidor que fez o pagamento de uma cobrança indevida, né? Ou seja, além daquilo que ele devia, ou se essa dívida também não existia. São duas opções. Então, ele pode pedir a repetição do indébito, ou seja, a devolução daquilo que foi pago em dobro, dobrada, né? Então, para assim ressarcir os prejuízos que ele teve com essa cobrança. Então, existem sim formas, né, de coibir todo tipo de cobrança abusiva feita pelo fornecedor, professor. Doutora Emanuele, você já trabalhou com diversos tipos de clientes, pessoa jurídica, pessoa física, empregador e empregado. Sim. Me corrija se eu estiver errado. Sempre que há a boa vontade de ambas as partes, o acordo, 99% é o melhor caminho. Estou errado ou estou exagerando? Não, está certíssimo. Na verdade, é isso que a gente sempre trouxe nos nossos vídeos, né? Aí eu pergunto para você como advogada, quando somente uma das partes quer ganhar, quer tirar proveito de alguma coisa, quer inventar leis que não existem, etc, etc. O que costuma acontecer? Não é prejuízo para ambas as partes? Exatamente, prejuízo para ambas as partes. Porque sempre o melhor caminho é o acordo, né? A senhora concorda que nem... A senhora é bom, hein? Nem todos, é mais por sinal de respeito. Eu sou casada, sim. Nem todos os devedores são mal devedores? Isso requer, inclusive, um maior cuidado de quem está cobrando? A maioria das pessoas que devem são bons devedores. Então não estou exagerando. Não está exagerando. A gente pode analisar o nosso cenário brasileiro atual. Sim. Né? Todos os brasileiros têm vários empecilhos no dia a dia, várias, inclusive, situações que vêm do governo que impossibilitam a gente de manter o orçamento adequado, saudável. Hoje o gasto está R$70, mês que vem está 120, então aquele planejamento que você tinha acabou fugindo, né, do seu controle. Então existem vários empecilhos, vários fatos imprevisíveis que atrapalham, né, manter uma conta em ordem. Mas, como o professor disse, o ideal é que haja sim o pagamento, e se você teve uma cobrança abusiva contra si ou indevida, busque os seus direitos, porque a partir do momento que você está instruído, está com um advogado de confiança, você vai ter uma condição mais certeira aí para resolver essa situação. É isso aí, eu já vou fazer uma pergunta, que é a pergunta que todo mundo, a dúvida que todo mundo tem, naquela coisa de se 5 anos depois eu continuo sendo devedor se eu não pagar, doutora? Já vou vir nessa pergunta, porque eu sei que tem muita gente esperando essa pergunta. Opinião de quem tem um pouco de experiência, sugestão e orientação. E bastante experiência, inclusive, nesta área. De quem já trabalhou com essa área, com muitos e muitos e muitos credores. De quem já negociou muita coisa. É a minha opinião. Se você, bom devedor, se sentir pressionado, acuado e principalmente desrespeitado e humilhado, não pague. Não
pague naquele momento porque está sendo pressionado e porque estão inventando números que você não tem certeza que números se tratam. Busque o seu advogado. Busque o seu advogado de confiança. Busque os seus direitos. Não jogue o dinheiro que você trabalha tanto, que você luta tanto no lixo. Não permita desrespeito, não permita humilhação, porque muitas dessas pessoas não sabem o quanto é difícil você cuidar da sua família, do seu emprego, do seu dia a dia, não sabe nem a tua história de vida. Sim. Busque e recorra aos seus direitos. Desliga o telefone, bate o telefone, diga que vai procurar seu advogado, diga que vai procurar sua advogada, mostre que você quer negociar, mas mostre que você quer as coisas justas, como tem que ser, ok? Inclusive, professor, só aproveitando a oportunidade, é lembrar eles que existe o PROCON, né? Porque o PROCON é um órgão governamental, né? Em cada cidade, geralmente, tem PROCONs. Então, busque o PROCON até para que vocês tenham uma opinião técnica, porque lá eles são acostumados, né, a lidar com isso. Se você não tem um advogado seu de confiança ainda, busque o PROCON, abra um chamado, faça uma dúvida. Lá eles instruem, eles têm grupos de instrução também. Então fica essa outra dica também. Sim, resolvem causas pequenas e funcionam, na verdade, que eles funcionam muito bem, né? Tem que ter um pouquinho de paciência para agendar, para ir lá, e é isto, tá? Aí, eu tô falando de maus pagadores e empresas ruins de negócio, mas muito ruins. Essas empresas ruins, eu vou repetir de novo. Vou repetir, doutora, desculpa, tá insistindo. Não pague naquele momento se você estiver se sentindo humilhado e desrespeitado. Procure se defender disto. Bata o telefone, não responda, diga que vai procurar seus direitos, etc, etc, etc. Ok? Doutora, aquela história de que assim, eu devo, passaram 5 anos, depois de 5 anos a minha dívida caduca e eu não devo mais nada. Sim. Como é que é isso, doutora? Sim, muito se fala disso e realmente tem relação, né? O que a gente fala no direito é que após 5 anos a dívida prescreve. Então, por exemplo, se você tinha uma inscrição no Serasa ou uma ação judicial, inclusive, da ação judicial precisa ter mais cuidados, ali tem alguns requisitos e tal, mas se havia somente a inscrição no Serasa, em 5 anos, ela precisa cair. O nome que era sujo fica limpo, é isso? Fica limpo, o nome fica limpo. Existe até, hoje em dia, alguns precedentes quando a gente fala são jurisprudências dos tribunais, né? Que entendem que mesmo tendo prescrevido, pode ficar inscrito no Serasa, mas isso ainda há uma boa divergência com relação a isso, mas a regra geral, pelo menos que eu vejo até o momento, por todos os precedentes que eu sempre estou buscando, sempre estou olhando, é que sim, passado o prazo de 5 dias, o nome volta a ficar limpo. Muito bem, eu não vi a hora de gravar esse vídeo. Isso que a gente está fazendo o resumo do resumo para não ficar longo, porque tem muitos exemplos que poderia trazer aqui. Então entendo esse vídeo como um alerta. Tenha coragem, não deixe ninguém botar você na parede se você não merece. Ora, que mundo é este? Busque seus direitos, beleza? Nosso próximo assunto, próximo vídeo, doutor, eu acho que a gente vai falar sobre relação de chefia empregado, a pessoa que fala das lideranças das empresas, chefe, líder. Tem gente que diz que chefe é uma coisa e líder é outra. Legal, eu gostei. São mais de 20 anos que esse teacher tem de experiência para passar vocês em cargos de liderança. E eu vou voltar como âncora, porque para vocês que não sabem, eu nunca fui corporativa, hein? Sempre trabalhando sozinha. Eu já trabalhei na repartição pública, privada, já fui secretário, já fui diretor de escola e um monte de coisa, doutora. Vou trazer tudo isso para esse povo e eu tenho certeza que uma meia dúzia vai me odiar quando eu falar da relação de chefia e de empregado, mas a maioria acredito que vai gostar. No próximo vídeo, lembrando que dia 10, 20 e 30 a gente grava os vídeos até início da noite e ele está no ar. Mais alguma coisa, doutora Emanuele? Hoje tá rouquinho, eu falei mais também para evitar que você falasse muito. Você tá bem compreensível comigo. E te agradeço, professor, foi um ótimo vídeo. Obrigada pelas suas considerações aí. E é muito bom estar ao lado na bancada do professor e a doutora com o professor. É isso aí, eu não sou doutor é você, eu sou mestre. Muito bem, que Papai do Céu abençoe você e sua família, que você tenha um mês maravilhoso. Amém. Mais alguma coisa, doutora? Só isso. Tchau. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo. Tá bom, quer botar um pouquinho lá, ver se o som não ficou... Vou fazer 2, 3 cortes, tá bom. Ficou bem longo, tu vai cortar.